Bem, pessoal, o tema dessa aula é razão, e razão é um assunto que a gente trabalha muito no dia a dia com ele, muitas das vezes sem se dar conta. Por exemplo, quando você quer saber a relação candidato-vaga para um concurso público, ou quando você fala da velocidade média de um carro em quilômetros por hora, você está tratando de razão. Bem, a razão é o quociente da divisão entre dois números. Então, se eu quero a razão entre dois números representados pelas letras A e B, a razão vai ser A sobre B, ok? Que a gente expressa como A está para B, correto? A partir daí, vou trazer um exemplo para vocês. Em uma sala de aula do ensino fundamental, existem 30 estudantes, dos quais 12 são meninos e 18 são meninas. Qual a razão entre o número de meninos e o número de meninas? Bem, se a gente tem 12 meninos e 18 meninas, a razão vai ser 12 sobre 18. Eu posso simplificar cada um dos termos por 6. Então, aqui fica 2, 3. Então, a razão é igual a 2 terços. Tá bom? Bem, a letra B pede qual a razão entre o número de meninas e o número de meninos. Então, observe que foi invertida a ordem. Então, eu também vou inverter agora. Eu vou ter, então, se eu tenho 18 meninas e 12 meninos, a minha razão vai ser 18 sobre 12. Posso simplificar por 6, que vai dar 3 sobre 2. Ok? Bem, e o último item pede o seguinte: qual a razão entre o número de meninas e o número total de alunos? O número total de alunos, segundo o enunciado, é 30. Certo? Então, diz que numa sala de aula que tem 30 estudantes. Está aqui, ó. Tá? E o último item pede a razão entre o número de meninas, que são 18, e o total de estudantes. Então, a gente vai ter 18 sobre 30. Tá certo? Ambos podemos simplificar por 6. A razão vai ser 3 sobre 5. Tudo bem? Ainda dentro do assunto razão, vamos falar aqui de escala, tá? Que é um caso de razão muito usado, tá certo? Quando você, por exemplo, vê uma maquete ou vê uma planta baixa de uma construção. A definição que coloco aqui é a seguinte, que é a relação matemática entre as dimensões apresentadas no desenho e o objeto real por ele representado. Destaco aqui, em branco, estas dimensões devem ser sempre tomadas na mesma unidade de medida, tá bom? A mesma unidade tem que ser usada. E a forma é o seguinte, a escala é sempre a medida no desenho pela medida do objeto real, tá bom? Então, eu tenho aqui um exemplo. A escala da planta de um terreno, na qual o comprimento de 60 metros foi representado por um segmento de 3 centímetros, é... No desenho, a gente tem 3 centímetros. Correto? A medida real é 60 metros. Bem, eu vou pegar esses 60 metros e vou transformar em centímetros, porque o texto disse que essas dimensões devem ser sempre tomadas na mesma unidade. Então, eu tenho aqui 60, metro, boto um 0, decímetro, mais um 0, centímetros. Tá certo? Bem, eu tenho agora o tamanho em centímetros do desenho e o tamanho em centímetros real. Então, eu vou fazer
essa razão aqui, tá? Então, eu vou representar primeiro aqui como uma fração, tá bom? Para ficar mais simples de eu identificar. 3 sobre 6.000, certo? Posso simplificar ambos por 3. Aqui dá 1. Aqui dá 2.000. E a gente vai ter aqui a escala, que é 1 para 2.000. Tá certo? Então, esse é o resultado desse exemplo. Correto? Então, 1 para 2.000 vai ser a letra B. Tá bom?